Como alimentar relacionamentos positivos em sala de aula, esse é o tema. Todo mundo já passou por escola, né, em algum momento da vida. Vamos pensar assim, o que é que gerou mais, como é que você se sentiu melhor dentro de sala de aula, dentro da sua escola? Vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência, para a gente poder ter tanto o lado do professor tanto quanto aluno. O que é que para vocês gera mais coisas positivas dentro de sala de aula? Tem uma palavrinha que é muito chave. Vamos pensar um pouco se a gente consegue lembrar que palavra é essa, ou quem é que dá uma sugestão aí de que palavra é essa que quando eu entro em sala de aula, quando eu tô ali e eu tô me sentindo bem, aquele ambiente é legal, qual que é essa palavra que me faz sentir bem? Principalmente em contato com o professor, tá? Essa vai ser a nossa discussão em relação ao contato, a relacionamento aluno-professor em sala de aula. Eu, na minha experiência, gostava muito de momentos de graça, assim, né? Professores que faziam piadas, que levavam a coisa bem no lúdico. É uma coisa que me deixava muito, muito bem, assim, em sala de aula. Vamos lá, uma palavra que é muito chave nessa interação é a palavra conexão. Quando você se conecta ali com o professor, quando você está se sentindo à vontade, quando você está se sentindo bem acolhido, né? Essa é uma palavra-chave, é conexão. Quando eu me conecto com o meu professor, quais são os efeitos? Sabe tem uns professores que eu não sei quem mais aqui é professor, mas tem uns professores que ficam nos horários bem assim, sexta-feira, quem estuda à noite aí, quem já estudou à noite, sexta-feira, tipo, último horário, né? Geralmente, quem são esses professores que ficam nesses horários? Estrategicamente, aqueles que mais se conectam com os alunos, não é? E a gente fica ali naquele horário por causa daquela aula que é massa, por causa daquele professor que tem essa pegada, digamos assim. Mas vamos lá. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que gera essa conexão, o que isso ajuda dentro de sala de aula, nos relacionamentos, de um modo geral. O que gera o aumento, né, do nível de conexão? Senso de aceitação e pertencimento à escola. O aluno perceber que se importa com ele. Vocês acham que isso é importante? É o aluno se sentir importante dentro de sala de aula, né? Como uma pessoa singular, né? Como uma pessoa especial, não só como um aluno. A forma como o professor ele lida, isso ajuda muito, né? Nessa conexão. O aluno tem uma crença quando há essa conexão de que a disciplina ela é efetiva, ela é justa, né? E aí ele tende a se engajar mais, tanto na própria disciplina quanto em atividades extracurriculares. Quem aí já fez um trabalho porque o professor era muito legal, né? A gente tem essas atitudes dentro de sala de aula. Estou falando como aluna, né? Não sou professora, mas como aluna isso é fato, assim. Quanto mais legal, quanto mais você tem esse sentimento de conexão com o professor, mais facilitador é o processo de aprendizagem. Maior participação nas atividades extracurriculares faz com que um aluno também ele comece a se conectar mais com outros alunos, né? Aumenta o senso de pertencimento aí de um modo geral. E o que isso é de positivo para o próprio aluno, né? E para os relacionamentos dentro de sala de aula?
diminui faltas, o aluno ele fica mais participativo, diminui as brigas, o bullying, o vandalismo, dentre outras coisas, né, dentre outras situações que levam o aluno a se engajar, porque quando ele está engajado, ele não sente a necessidade de chamar atenção para o que a gente chamaria de lado negativo, sabe? E aí ele tem, porque ele tem espaço, ele tem pertença, ele se sente bem ali. E aí ele passa a cooperar mais. Essa é uma coisa muito legal dentro dessa perspectiva. A gente falou do que essa conexão ela proporciona, mas como é que a gente pode se conectar então melhor com os alunos? A gente fala da sala de aula porque é um tema voltado hoje mais para os professores, mas isso é em geral, né? A conexão a gente gera de um modo geral com as pessoas. E aí eu trouxe algumas dicas inspiradas aqui nesse livro Disciplina Positiva em Sala de Aula, que traz umas reflexões bem legais, assim. Eu já falei dele na outra live. Quem é professor, gente, eu indico demais. Mas vamos lá, eu trouxe algumas dicas, né, para melhorar ou para gerar aí essa conexão. A primeira coisa que é muito importante é você entender que não adianta você se importar com os seus alunos, mas você precisa demonstrar que se importa. Por quê? Porque a gente, no nosso pensamento, a gente tem esse senso de importância, mas se o outro ele não perceber isso não vai gerar conexão, ele não vai entender. Então, como é que você então pode demonstrar essa importância, demonstrar que se importa para o seu aluno? Como é que você pode fazer para que ele entenda, para que ele perceba isso, né? Você pode fazer perguntas sobre ele, sobre a vida dele, sobre aquele momento em sala de aula, entendendo que alguma dificuldade dele, perguntar, né, sobre como é que de alguma situação que em algum momento talvez ele compartilhou com você, e você voltar naquele assunto perguntando se resolveu, o que ele conseguiu, como é que foi. Isso é uma maneira de se importar, né, de demonstrar que se importa. Auxiliar os erros como oportunidade de aprendizado, de crescimento. E demonstrar ter fé naquele aluno, né? Nas suas habilidades, na maneira dele contribuir de forma significativa. Por quê? Porque às vezes a gente já olha para aquele aluno com uma cara de descrença, né? Vixe, esse menino vai me dar trabalho. Esse serzinho vai... Enfim. E quando você olha e você acredita e você, por exemplo, leva para ele uma tarefa, e mesmo que ele não tenha feito ou não tenha feito tudo, você olhar e dizer o que é que você pôde aprender com isso, né? Olhar a parte que ele fez, que ele conseguiu, e enfatizar isso de um modo singular com ele. Porque aí ele vai ver, poxa, ela viu a parte que eu consegui fazer. Porque a gente às vezes é categórico, né? Se você não fez... E aí entra um erro cognitivo, né? Se você não fez, significa que... Se você não fez tudo, significa que então você não fez nada. E aí a gente acaba desconsiderando. Mas e o pouco que fez? Será que pode ser considerado? Será que isso é válido? E é importante a gente enfatizar isso, porque ele entende e fala, poxa vida, eu não preciso fazer tudo, eu só preciso fazer um pouco. E aí você ir considerando, entendendo que em cada coisa que ele faz, ele tem um aprendizado ali, que ele pode se doar mais, né? E você considera aquele pouco que ele fez. Ouvir e validar as emoções e pensamentos. Isso também é para um geral, né, das pessoas. E quando o professor faz isso com o aluno, vamos supor, o aluno chegou atrasado. E aí, qual que é a nossa tendência, né? Qual que é a tendência como professor?
punir aquele aluno ou, sei lá, dar algum sermão, mas a gente não parou para entender o porquê que ele está chegando, ou se ele chega atrasado constantemente, o que está acontecendo, né? Em algum momento você pode sentar, conversar, chamar ele, né? Olha, eu vejo que você está com uma dificuldade de chegar no horário, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? E tem umas dicas, umas coisas aqui também, uns exemplos nesse livro que é muito legal. Tem um professor que, para esse tipo de situação, ele colocou lá as instruções, né? Aos atrasados de plantão, entre na sala sem fazer barulho, procure o seu lugar, sem incomodar, né? Evitando o máximo de chamar a atenção possível, digamos assim, foi o que ele quis dizer, e veja as instruções no quadro. Então, ele já faz isso antecipadamente. Ao invés de ter todo aquele constrangimento do aluno chegar, ser enviado para a diretoria, alguma coisa do tipo, né? Isso ajuda muito nessa conexão. Envolver os alunos no processo de tomada de decisões. Então, é claro que existem as regras, e as regras elas não são negociáveis. Mas será que dentro da regra tem algo que pode ser negociável? Tem algo ali que os alunos podem decidir, por exemplo, entre X e Y, a gente tem que dar, vamos ter que fazer uma atividade, vocês preferem antes ou depois de tal horário, por exemplo, né? Envolvê-los nessa atividade, isso é muito legal. E faz com que o aluno tenha esse sentimento, poxa, o professor ele se porta comigo, ele se conecta comigo. E a outra dica é ajudá-los a entender as consequências das próprias escolhas. Porque muitas vezes a gente quer dar sermão, falar tudo aquilo que vai acontecer e que não vai, e que o aluno pode passar. É claro, é como um sinal de alerta, sim. A gente tem essa vontade de que os alunos entendam o que está acontecendo, o que pode acontecer. Porque o cérebro, principalmente ali na infância e adolescência, ele está em desenvolvimento. Então, dependendo da idade, quanto mais cedo, né, quanto mais criança, digamos assim, ele vai ter uma dificuldade de entender consequências das próprias atitudes. Mas a gente vai ali ajudando o aluno, né, nesse raciocínio de pensamento do que pode acontecer. Isso é muito positivo, porque você não está dando resposta pronta, você está ajudando a ele a entender das consequências do que pode acontecer. Isso é emprestar o nosso cérebro de adulto para os nossos alunos ali que ainda estão em desenvolvimento. Essas dicas, né, digamos, essas pautas, quanto mais a gente utiliza, mais a gente se conecta, né? Isso pode ser muito positivo. Aquilo que você faz, né, já faz de legal, aprimorar e sempre perguntar aos alunos como é que eu posso te ajudar, como é que eu consigo ser um bom professor para você? O que é que você precisa aqui, né, nesse momento, de que eu contribua para que você se desenvolva? E aí a gente vai entendendo pela percepção do aluno, a gente não infere. É outra maneira que a gente tem de inferir. Então você se conecta, você perguntando para ele qual que é a forma como ele se sente bem, como ele gostaria de ser tratado. Hoje a live é bem rapidinha e eu quero encerrar com uma frase do Alfred Adler. Eita, que nome difícil. Alfred Adler, que diz assim: ver através dos olhos do outro, escutar com os ouvidos do outro, sentir com o coração do outro. Por enquanto, isso me parece ser uma definição aceitável do que chamamos de sentimento social. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada por hoje. Até a próxima, então. Um abraço. Tchau, tchau.